Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães de volta com imagens, de volta ao Brasil. Conta pra gente, Vera, a respeito dessa reunião ministerial. O presidente Lula fez hoje a primeira reunião ministerial do ano de 2024. Uma reunião que foi convocada depois que o presidente recebeu aí notícias ruins em relação à popularidade dele, do governo dele. E aí nós tivemos duas coisas, a reunião em si, mas antes disso, uma fala do presidente Lula. Ele acabou se concentrando muito no governo anterior e nós tivemos uma fala de um dos ministros, o Rui Costa, trazendo aí uma espécie de balanço das iniciativas, dos resultados de alguns dos ministérios. O que a gente pode pegar aí de tudo que foi dito nessa prévia da reunião, Vera? Pois é, Cássia, me preocupou um pouco o tom dessa prévia da reunião, porque se o presidente vai fazer uma reunião para arrumar a casa, para cobrar dos seus ministros mais efetividade nas entregas e na maneira de divulgar as ações do governo, a reunião deveria começar com a reunião em si. Deveria começar com ele falando a portas fechadas com os seus ministros, em tom sério, de quem sabe que tem algumas coisas a serem corrigidas, dar a palavra aos ministros, chegar a alguma conclusão, elaborar um plano de ação e só então ele ou algum dos ministros, vir falar e dar um briefing do que foi discutido. Me parece que uma reunião que começa com uma fala, e ainda uma fala tão concentrada em Jair Bolsonaro, como você mesma anotou, ela começa já meio torta, meio enviesada. O presidente fala, nós estivemos na iminência de ter um golpe e só não aconteceu porque o Bolsonaro foi covardão. Acho esse tom muito ruim, né? Quer dizer, se ele fosse uma pessoa de coragem, se ele fosse um cara bacana, ele teria dado golpe? É isso que o presidente está querendo dizer? É algo que não faz sentido. Ele está quase lamentando que o Bolsonaro não tenha tido coragem de dar o golpe. Eu acho que isso aí parece só uma provocação para atiçar o Bolsonaro e os bolsonaristas e que não garante um voto a mais para o Lula e nem um percentual a mais de apoio nas pesquisas. Ficar enfatizando isso a todo momento não adianta um ano depois de governo. Isso agora é um trabalho para a justiça, que está cuidando dos golpistas e daqueles que tentaram dar um golpe. O que deveria interessar o Lula e preocupar muito o Lula é um raciocínio inverso. Porque, apesar de a gente quase ter vivido um golpe, porque, apesar do Bolsonaro ser o que ele ainda tem o apoio que tem e as pessoas não estão concordando com o meu governo, a minha avaliação está em queda apesar disso. Uma avaliação realista de governo, de alguém que realmente está disposto a colocar os dedos nas feridas e melhorar algumas coisas, leva em consideração o porquê de as coisas estarem ruins a despeito de existir um Bolsonaro. Então, eu acho que o tom está enviesado, ele acha que falta comunicar melhor e falta mesmo, porque teve até um momento cômico em que o Rui Costa estava enunciando ali um catadão de realizações e recebeu um bilhetinho do Geraldo Alckmin, que antes tinha o apelido de picolé de chuchu, pedindo para ele ter mais entusiasmo. Então, realmente, toda essa parte da comunicação é uma parte em que o governo falha bastante. Não tem mais um João Santana que enxerga, olha, a narrativa é essa, o caminho é esse, a gente tem que comunicar assim. Parece que tem coisas muito dispersas sendo feitas e que você precisa centralizar, comunicar melhor e dizer qual é o eixo, qual é a linha desse governo, qual é o projeto. Antes você conseguia dizer, era o PAC, não sei o que, agora parece que são esses projetos sendo reembalados, o próprio Lula voltou a citar a farmácia popular, mais médicos, etc., sendo reembalado sem nada de novo e sem nada que dê um eixo central de o que é o projeto do Lula para o país. Em relação a essas medidas, né, que não são novas, algumas importantes inclusive, mas como você ressaltou, não são novas, citou inclusive aquela do ensino médio, que é aquela bolsa que vai ser concedida para os estudantes e tal, que é bacana, mas é isso, não é nada de novo. E aí, Vera, você chamou a atenção para esse ponto importante da comunicação
que é uma questão que vem para esse governo, para essa gestão do Lula especificamente, que não é de hoje também, né? Que é uma lacuna que o governo ainda não conseguiu preencher, uma questão com a qual o governo ainda não conseguiu lidar de maneira satisfatória. Você veja, Cássia, a extrema-direita mostrou ser muito eficaz no manejo da nova comunicação. Essa que se dá pelas redes sociais e pelos aplicativos e que é muito rápida e que viraliza e que muitas vezes carrega um tanto de desinformação. Aqui no Brasil, a esquerda ainda não conseguiu se comunicar na mesma velocidade, com a mesma eficiência, com uma parcela do eleitorado mais jovem e também com um outro eleitorado que o Lula se ressente muito de não atingir, que é o eleitorado evangélico, que também é muito atingido por essas ferramentas. Aí ele falou disso durante o seu discurso inicial, muitas pessoas tentando usar a religião como um instrumento de política, mas isso já está acontecendo. E o que o governo não está conseguindo é comunicar a essas pessoas isso que ele acha, que a religião cada um tem que ter liberdade para professar a sua, independentemente do Estado, que o Estado vai cuidar de todos indistintamente. Esse é um bom discurso, um discurso do Estado laico, porém não está chegando dessa maneira nesse eleitorado, então é um problema sério esse da comunicação. Mas é isso, problemas sérios têm que ser atacados reservadamente e tem que ser traçada uma estratégia. Se você fala abertamente para comunicar melhor, você está só fazendo algo que é vazio do ponto de vista da eficácia. Não está realmente arrumando o time, treinando. Tanto que quando o time de futebol tem jogo importante, ele esconde a escalação, ele treina fechado, não deixa ver, porque você precisa de estratégia, você precisa, inclusive, admitir os problemas para consertá-los, né? É isso. Vera Magalhães, muito obrigada, bem-vinda de volta. Vera, hoje mais tarde conosco novamente aqui na CBN e amanhã aqui no CBN Brasil. Até mais. Até mais, Cássia. Um ótimo jornal para você. Agora 1h43.